começamos mais um programa Luciane Fortunato, recheado de informação como sempre. Hoje falamos sobre DTM e quem vai explicar pra gente sobre esse assunto é o bucomaxilofacial Vinícius Mainieri. Também temos a presença da psicóloga Regina Nascimento Rezende, falando aí pra você que de repente tem uma criança em casa, agora que teve esse acontecimento, não é? Essa morte do menino Henry, a gente vai se basear nesse assunto e vai explicar pra você como você pode perceber detalhes de uma criança que está sendo agredida ou de repente passando por algum tipo de abuso. Tudo isso e muito mais agora no programa Luciane Fortunato. Não saia daí. Certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. O assunto agora é DTM. Você sabe o que é DTM? Pois é um problema que aumentou muito com a pandemia. E quem vai falar pra gente sobre isso é o bucomaxilofacial Vinícius Mainieri. Explica pra gente o que é DTM. A articulação temporomandibular, ou a ATM, é uma articulação que liga o osso da mandíbula, que vem, sobe até próximo na frente da orelha, onde ele se encaixa com a base do crânio e tem a função da gente abrir a boca, fechar a boca, falar, mastigar e engolir. Então, junto com esta articulação, que seria uma dobradiça na nossa face, a gente tem uma musculatura responsável por toda a movimentação dessa articulação. E a DTM nada mais é do que a disfunção, não só dentro da articulação, como na musculatura responsável pela movimentação dessa articulação, dessa dobradiça que a gente tem na nossa face. Vários fatores estão associados e envolvidos na disfunção temporomandibular. Esses fatores podem desencadear, perpetuar ou contribuir para a dor e a disfunção da articulação temporomandibular. Por exemplo, nós temos alterações de fatores genéticos ou má formação óssea. Temos hábitos orais e parafuncionais, pessoas que ficam mastigando a bochecha ou apertando os dentes ou rangendo esses dentes, tanto na vigília quanto dormindo, seria mais ou menos o bruxismo. Nós temos hábitos de morder caneta, roer unhas. Além disso, o estado emocional do paciente. A gente sabe que o estresse, a ansiedade também podem desencadear e ajudar na perpetuação dessa disfunção temporomandibular. Quais são os sintomas da DTM? Cada paciente desenvolve um sintoma característico para ele da disfunção, sendo que o principal deles é a dor. É o primeiro sintoma onde o paciente tem aquele start e vai dizer, poxa, eu tenho que procurar algum tratamento porque eu estou sentindo dor na minha face. Mas também a gente tem outros sintomas, como o travamento das articulações, a articulação não consegue abrir, o paciente não consegue abrir a boca nem fechar a boca, o estalido, os estalos ou ruídos na articulação, os espasmos musculares, o músculo da face fica fazendo umas contrações involuntárias. Alguns casos crônicos podem levar também à insônia e à depressão, e muitos pacientes relatam uma dificuldade na mastigação ou dor durante a mastigação, uma dificuldade para a fonação ou mesmo para engolir. Como é a dor para a DTM? A dor da disfunção temporomandibular é uma dor crônica, podendo ter períodos de remissão ou então até mesmo períodos que aquela dor fica mais aguda, mais forte. Isso pode ser durante semanas ou até mesmo essa alteração da sensibilidade durante o dia. Tem horas que tem mais dor o paciente, tem horas que o paciente tem menos dor. Essa dor se dá tanto na face inteira, pode ser na boca, só ao falar, ao mastigar, pode ser na maxila, pode ser na mandíbula,
no ouvido, dentro do ouvido, atrás do ouvido, na orelha, no pescoço, na região temporal. Pode se manifestar também como dor de cabeça, dor na língua, dor na garganta, dor de dente ou até mesmo dor à deglutição, dor ao engolir. E qual o tratamento? É multidisciplinar? Como a DTM ela é multifatorial, tem várias causas, ela tem múltiplos sintomas, ela também vai ter múltiplos tratamentos ou múltiplas opções de tratamento, inclusive com tratamentos multidisciplinares ou multiprofissionais. Nisso vão entrar dentistas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, todos lançando mão para reduzir os sintomas da disfunção temporomandibular. Então, vamos dizer, os dentistas, eles estariam incumbidos de o diagnóstico principal, porque a grande maioria do diagnóstico da DTM, ou o paciente vê através de pesquisa na internet, ou mesmo outros profissionais dizem para o dentista que tem uma suspeita, mas quem fecha o diagnóstico realmente é o cirurgião dentista, e eles podem lançar mão de tratamento medicamentoso, como anti-inflamatórios, como relaxantes musculares, principalmente nas fases mais agudas da doença, até mesmo com plaquinhas, órteses, próteses, né? São as plaquinhas dentárias para causar um conforto na articulação e na musculatura. Os fisioterapeutas podem entrar ajudando a diminuir aquela inflamação muscular com exercício, com stents, com laser terapia, com ultrassonografia. Os psicólogos entrando com a terapia cognitiva comportamental para melhorar e aliviar o estresse do paciente, melhorar e aliviar a ansiedade do paciente. E assim como os médicos entrariam com a parte da neurologia, com alguns medicamentos, e também o otorrino para descartar algumas alterações otorrinolaringológicas. Então tudo isso faz com que a gente tenha uma gama de tratamentos frente à disfunção temporomandibular. No caso, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, então nós cirurgiões temos também mais algumas cartas na manga, né? E principalmente em casos de problemas intra-articulares, quer dizer, desarranjos dentro da articulação, a gente pode lançar mão da artrocentese, que seria mais ou menos uma lavagem através de 2 agulhinhas dentro da articulação temporomandibular, ou então a artroscopia, onde a gente consegue introduzir uma microcâmera dentro da articulação e com outro furinho parecido com o de uma agulha, você introduzir materiais instrumentais pequeníssimos dentro da articulação, consertar alguma coisa, algum desarranjo intraarticular. E também casos estritos, né, casos que são bem fundamentados, até a substituição dessa articulação por uma prótese. Claro que o melhor tratamento para o paciente seria o tratamento mais conservador possível, o que limitasse qualquer dano colateral. Então, a fisioterapia, as placas relaxantes, as cirurgias minimamente invasivas, procedimentos minimamente invasivos, até mesmo com a toxina botulínica, você consegue já levar o paciente à ausência da dor e à ausência dos seus sintomas. Entendi. Mais alguma informação que você considere relevante? Vale lembrar também que os tratamentos para DTM, para disfunção temporomandibular, na grande maioria são cobertos pelos planos médicos. Então, tratamentos com cirurgias minimamente invasivas, ou até mesmo em casos de grandes cirurgias, planos de saúde cobrem artroscopia, artrocentese, os planos médicos. E também alguns casos de fisioterapia, de fono, os planos médicos também conseguem cobrir esses custos. Agora, quem quiser saber mais sobre o assunto, como é que pode entrar em contato? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode me seguir no Instagram. Meu endereço é @drmainiervinicius, ou no consultório, ou mesmo no ambulatório do SMH. E, novamente, Luciano, eu agradeço a você esse convite e esse bate-papo. E agora fica mais fácil para vocês que aí de casa, que tem algum sintoma de DTM, que tem cansaço ao falar, ao mastigar, e isso pode piorar com o passar do tempo. Você já sabe a quem recorrer e a quem procurar para tratar e, se possível, curar do seu problema, tá certo? Muito obrigado. Muito bom, muito obrigada. Eu conversei então com o Vinícius Mainieri, que é bucomaxilofacial. A gente falou um pouquinho aí sobre DTM.
Coelho, o endereço certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. Olá, estamos conversando hoje com a psicóloga Regina Nascimento Rezende, falando um pouquinho aí sobre essa questão, né, já que está em voga o caso Henry, que foi esse menino que morreu no dia 8 de março. E, enfim, a polícia vinha investigando e prendeu recentemente o padrasto e também a mãe da criança como principais suspeitos. A gente vai falar exatamente sobre como você pode perceber se a sua criança está sentindo algum tipo de desconforto com um adulto e se você deve levar a sério e como você deve levar a sério aquelas reclamações que podem ser reclamações muito singelas, mas que tem aí algum fundo que pode piorar caso você não haja na hora correta. Olá, doutora Regina, como vai? Tudo bem? Conta pra gente, então, como é que a gente deve perceber esses pequenos sinais de uma criança que sente desconforto com outro adulto? Então, existem os sinais físicos, que são muito importantes, que você fique atento, né? Que são hematomas, queimadura, diferente de uma queimadura que você percebe que a criança encostou e tirou. A queimadura ela é mais profunda, você percebe aquilo mais... sinais de negligência alimentar, na questão da higiene da criança, você percebe que a criança... E isso pode ser dos pais, mas pode ser também qualquer pessoa que tenha contato com a criança. Choro frequente, isso começa a acontecer. A criança sempre vai dar sinais de que algo está errado. Ela não vai mudar o comportamento dela a troco de nada. A criança ela tem uma estabilidade emocional muito firme. Então, ela tende a permanecer do jeito que ela está, sem sofrer grandes oscilações. Quando isso muda, é porque algo está errado no universo dessa criança. Então, o choro frequente, irritabilidade, ela não quer brincar, ela sofre uma coisa que a gente chama de um retardo. A criança volta a fazer, às vezes, xixi na cama, muda a forma como falava. Se ela falava bem, ela passa a falar menos, ou falar mal, errar determinadas palavras, porque ela se percebe extremamente ansiosa. Gaga, começa a gaguejar, né? A dislalia começa a acontecer por alguma razão, e antes ela não apresentava esse quadro. Outra coisa é o medo e o vômito, porque o corpo reage com repulsa por aquela situação, né? O pai do Henry fala que a criança vomitava antes de ir para casa. Isso é um sinal muito sério, porque o corpo reage com repulsa. Então, se ela sabe que vai estar em contato com aquela pessoa, ela pode começar a chorar, mudar o comportamento e até vomitar. Esses são os sinais clássicos. Podem ser sinais mais suaves, são esses sinais de uma forma muito grave ou leve, mas sempre a criança vai dar sinal de que algo está errado.
Bom, a gente está falando de violência, já que a gente está se baseando no caso do Henry, né? Mas isso também pode ser utilizado para crianças que sofrem abuso, né? Abuso sexual, que os números no Brasil são altíssimos. Mas muitas vezes essas crianças elas são ameaçadas para que não falem nada. Então, uma vez que o pai, a mãe, o avô, a avó, enfim, a professora consiga perceber algum tipo de detalhe, como é que ela pode abordar essa criança para que a criança possa falar mais, né? Possa dar mais informações. Você precisa estabelecer um vínculo com essa criança. A criança, ela tem essas reações físicas porque ela quer falar, ela precisa falar. Criança não sabe guardar segredo e quando o adulto que está fazendo isso pede não conta para ninguém, isso já é um desconforto para a criança. Então, se você olhar dentro do olho dela e demonstrar que você realmente está interessado. Quem foi que fez isso com você? Pode confiar em mim. Eu não vou deixar que nada aconteça, nem com você, nem com a mamãe, nem com a irmãzinha, nem com o irmãozinho. Pode confiar em mim. Você precisa falar sobre isso, porque você está sofrendo, eu estou percebendo que você está sofrendo e eu estou aqui para te ajudar. Vamos resolver isso juntos. A criança vai falar. Entendeu? Ela vai se sentir acolhida e como ela está muito necessitada de falar sobre isso, talvez ela seja tomada por um choro, você espera ela se acalmar, ajuda ela a respirar e ela vai falar mais cedo ou mais tarde. A gente consegue fazer isso no ambiente judiciário, onde a criança às vezes não tem experiência nenhuma com a gente. Imagina um avô, uma avó, uma tia, uma vizinha, né? Consegue fazer com que essa criança desabafe, porque ela está precisando. O importante é levar a sério, né? Não achar que é só uma birra da criança, porque ali pode realmente ter algo muito grave que a pessoa pode passar despercebido. Agora, na sua rotina de consultório, você observa esses detalhes com frequência de agressão ou algum tipo de abuso? Sim, já observei alguns detalhes, eu tenho alguns pacientes, inclusive, pacientes que estão sob a tutela do Estado, né, do Poder Judiciário, porque foram afastadas das suas famílias por abuso sexual ou abuso psicológico ou negligência. Então, nós observamos isso, esse comportamento na criança. Depois, você tem um trabalho muito grande para fazer com que essa criança volte a conquistar confiança, né, nela mesma, porque a criança vem carregada de muita culpa. A criança se sente culpada por aquilo que está dando errado. Olha que triste. Então, até que ela conquiste isso, é difícil, mas nós temos relatos no consultório, principalmente de avós, de mães, que às vezes desconfia do companheiro, né, ou do próprio pai, ou de um tio, irmão mais velho, o avô. Então, é algo muito triste. Os números no Brasil são terríveis. Em 2019, e nós não estamos falando de violência sexual, foram cerca de 350 mil casos registrados pelo Ministério da Saúde de crianças vítimas de negligência ou de violência ou de ambas. Desses números, mais de 35 mil eram crianças menores de 4 anos. Ou seja, bebês, né? São bebês. Aí você pega 1 ano, 2 aninhos. Os números são muito, muito sérios. A falta da escola está agravando esse problema porque a criança tinha no professor, na professora, um elemento de confiança com quem ela podia falar. Então, assim, é preciso que nós estejamos atentos. Vizinho, você mora no mesmo prédio, escuta aquela criança chorar, babar, você que trabalha com famílias, entendeu? Ficar atento àquela criança, porque tem aí o Disque 100, que mantém a sua identidade preservada e você pode denunciar. Ligue para o Disque 100 e denuncie se você desconfiar de qualquer situação em que uma criança está sendo vítima de abuso, de negligência ou de violência física ou psicológica. Você já falou aí para a pessoa que, de repente, já dissipou a sua dúvida, né? Já é uma certeza que aquela criança sofre algum tipo de agressão ou abuso, ligar para o número 100. Agora, como proteger? Não, Luciane. Ou não. Você pode só estar desconfiada. Pode ser uma desconfiança. Mas aí, assim, às vezes, quando você espera ter certeza, pode ser tarde demais. Sim. Você ligando para o Disque 100, os profissionais lá vão saber como abordar isso.
Porque Sim. você pode falar assim, olha, eu estou desconfiada que essa criança, assim, 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 né? E existe muitas vezes denúncia falsa para prejudicar alguém, mas eles vão saber lidar com isso. Os profissionais vão saber lidar com isso, né? Então, se você está pensando em fazer isso para prejudicar alguém, saiba que o maior prejudicado vai ser você, porque eles vão descobrir que isso é uma falsa denúncia de abuso e você vai ser indiciado por falso testemunho ou calúnia, o que é um crime bem grave. Ou Então, seja, você desconfia e tem base para fazer isso, aí sim você deve ligar. ou Você tinha me seja, perguntado? os profissionais, eles sabem diferenciar uma denúncia falsa de uma denúncia verdadeira. Agora, Sim. só para a gente encerrar rapidamente, então, como proteger essa criança, se tem algum outro lugar para que se possa fazer a denúncia? O melhor lugar é o conselho tutelar, né? Você também pode fazer uma denúncia direto no conselho tutelar, ou o Disque 100. Ou então, um responsável da criança em quem você confie. Se você acha que aquilo está acontecendo com o avô que fica com a criança enquanto a mãe trabalha, então é preciso que você fale, é preciso que você seja a voz dessa criança nessas situações. Precisamos dar ouvido à criança, porque ela não vai criar uma situação da cabeça dela e inventar essa história do nada. Ai, muito bom conversar com você sempre, sempre trazendo esclarecimento para a gente aqui num assunto tão oportuno, com números tão elevados com relação à agressão a crianças. Então, a gente precisa mesmo esclarecer as pessoas para que as pessoas consigam perceber com maior facilidade, né? Para que não deixe aquela situação passar como se fosse uma birra, uma bobagem, porque ali atrás pode ter algo muito grave e tão grave que possa provocar um óbito, por exemplo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. A gente está sempre aqui à disposição para os temas que você quiser trazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo, obrigadão. O programa Luciane Fortunato vai ficando por aqui. Agradeço pela sua audiência. Lembrando que se você quiser saber mais informações, é só seguir a gente lá no YouTube, Luciane Fortunato, e também no Instagram, Luciane Fortunato com 2 T's no final. Muito obrigada. Tchau, tchau.